A paz do Senhor, irmãs. Amém. Podeis assentar. Vamos abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para estar falando conosco. Desde já eu quero agradecer a irmã Joana pelo convite, a pastora, que eu não sei o nome dela, Eliane, né? Pela confiança de nos trazer até aqui para estar falando um pouquinho, distribuindo um pouquinho daquilo que o Senhor tem nos dado. O nosso tema é Mulheres Fortes em Tempo de Crise. Quem não sabe aqui o que é crise, né? Misericórdia. Só que o Senhor me conduziu por um caminho que não sei se é muito aquilo que vocês estão esperando, mas é aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar compartilhando com vocês. Eu sei que o inimigo lutou muito para que eu não viesse aqui. Nessa última semana, por 2 vezes, estava saindo, o portão fechou em cima de mim. No outro dia, passaram-se 2 dias, cheguei na casa dos meus pais, tem uma rampa e um alpendre. Coloquei o carro bem no meio do alpendre, o carro de primeira. Saí para ir para o consultório, minha mãe entrou para fazer um café, só escutei o barulho. O carro saiu da garagem e desceu a rampa, arrebentou o portão, arrebentou a traseira do carro. Eu falei, Senhor, mas eu vou com o carro arrebentado assim mesmo. Ninguém vai reparar, não. Então, assim, foram grandes investidas do inimigo para que eu não tivesse aqui uma dor na boca como um todo, que eu não estava conseguindo nem engolir ontem. Mas eu sei que o Senhor é fiel e aquilo que Ele tem reservado para nós vai acontecer, né? E a minha oração é que todo intento de Satanás contra as nossas vidas, contra esse momento, caia por terra em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade no nosso meio para tratar, para nos curar e para nos preparar para as nossas guerras. Amém? Amém. Só tomando o versículo-chave aqui, né, que diz: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Vamos pensar um pouquinho, quem era Débora? Eu quero que vocês participem, senão a gente vai dormir. Sexta-feira, depois de faxina, depois da gente trabalhar, só Jesus sabe como nós estamos aqui, porque nós somos guerreiras mesmo. Não é verdade? Mas vamos participar. Quem era Guerra? Quem era Débora? Quem que leu essa história aqui? Quem leu? Não. Quem leu esse versículo aqui? Juízes. Quem leu Juízes? Teve a curiosidade de ler o capítulo 2, capítulo 4? Alguém leu? Se leu, vai saber dizer para mim quem era Débora. Quem era Débora? Luísa. O que mais? Olha aqui, eu fui pontuando. Débora, ela era uma dona de casa, como eu e você. Ela era mulher de Lapidote. Interessante que a Bíblia não fala o sobrenome dela, porque ela não era uma pessoa da linhagem aristocrática daquele tempo, né? Ela era o quê? Uma profetisa. Ela era também o quê? Ela tornou-se, né, uma juíza. E sabe aonde ela atendia? Debaixo de uma palmeira. Lembrei de mim quando eu comecei a atender no comunidade terapêutica. Eu fazia os meus atendimentos debaixo de uma mangueira. Já pensou? Debaixo de uma mangueira, né? E hoje o Senhor nos deu lá uma comunidade enorme. Ela era mãe de Israel. Essa expressão mãe de Israel, vocês sabem o que isso significa? À luz da palavra de Deus? Ela se colocou como uma mãe espiritual de Israel, né? E através dela Deus orientava, Deus direcionava e Deus dava estratégias, né? Ela tornou-se a libertadora do seu povo em tempo de guerra. Participou da formação do exército e sugeriu estratégia, ou seja, ela era uma estrategista de guerra.
E é tão interessante porque hoje as mulheres ainda são, digamos assim, que elas são mais reconhecidas em termos de profissão, são mais ouvidas, não é verdade? Mas naquela época, uma mulher ser profetisa, ser juíza e estrategista não era tão comum, não é verdade? Mas o nosso Deus, ele trabalha do jeito que ele quer, como ele quer e da forma que ele quer. Às vezes a gente olha para nós e fala, Senhor, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas o Senhor, ele faz o quê? Ele capacita quem ele chama. Não é verdade? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o comportamento diferencial de Débora para que eles vencessem a guerra? Se vocês leram todos os capítulos, você vai perceber que não foi a Débora que matou o inimigo de Israel. Vocês lembram quem foi? Ah, não. Jael, muito bem. Jael. A vitória veio. Deus usou a Débora para ser estrategista e para injetar energia, fé e força no comandante para eles irem à guerra. Mas a vitória da guerra veio através de uma outra mulher que se chamava Jael. Débora, ela fez o quê? Ela ouviu a Deus. Será que nós temos ouvido a Deus? Kelly, mas Deus não tem falado comigo ultimamente. Deus não tem falado com você ultimamente ou você não tem tido sensibilidade do Espírito Santo para ouvir quando Deus fala com você? Porque Deus, ele não é um Deus engessado. Ele fala de multiformas. Ele pode usar uma criança para falar com você. Ele pode usar a mula, como ele usou a mula de Balaão para falar com ele. Ele pode usar uma circunstância. Ele pode usar seus sentimentos. Ele pode usar um louvor, um hino, uma palavra, um abraço, um sorriso. Basta você ter a sensibilidade do Espírito Santo para ouvir o Senhor falar com você. Ela se mostrou um coração de quê? De serva. Embora ela fosse uma profetisa, ela fosse uma juíza, ela foi uma serva. Porque o general disse para ela, eu não vou se você não for comigo. E ela disse, eu vou com você para a guerra. Ela delegou tarefas. Será que nós temos conseguido delegar tarefas? Às vezes nós estamos extremamente cansados. Porque antes, eu me lembro que na época dos meus pais era assim. Meu pai saía para o trabalho, minha mãe ficava em casa cuidando de nós, embora ela vendesse algumas coisas para ajudar, né, na subsistência. Mas ela estava sempre com nós em casa. E o meu pai saía para trabalhar. Hoje, nós somos como? Nós temos que trabalhar fora. Nós temos que cuidar da nossa casa, do nosso filho e ainda ser esposa. Então, é uma jornada no quê? Tripla. E todos os dias nós temos que estar com o rosto, com um sorriso, colocar uma carinha de paisagem e sair para o trabalho. Às vezes com dor, às vezes com cólica, às vezes sentindo mal, às vezes com instabilidade emocional, às vezes com a crise de depressão, às vezes com a crise de ansiedade. Querem mais crente? Fica doente? Fica. Fica. Nós não estamos em corpo celestial. E a Bíblia diz que Jesus fala, enquanto vocês estão nesse mundo, vocês tereis aflições. E essas aflições, elas podem se manifestar de diversas formas, inclusive em doenças emocionais. Né? Infelizmente, nós temos pessoas que atribuem esses transtornos ao diabo, mas não é. E quem está falando com vocês é alguém que tem o conhecimento das 3 áreas: a espiritual, a física e a psicológica. E muitas das vezes nós temos vergonha, como evangélicos, de dizer, irmãos, eu estou deprimida, eu estou ansiosa, eu estou aflita, porque a gente acha que se você é evangélico, se eu sou evangélico, se eu sirvo a Deus, se eu oro, se eu jejuo, eu não tenho direito, eu não posso
de forma alguma adoecer. Eu não sei aonde que está escrito isso na Bíblia. Então nós somos suscetíveis a doenças. Por isso que Deus determinou que alguns como que? Mestres, como os professores, como os doutores, para que nós nos tratássemos. E a Bíblia diz que nós temos que prestar o nosso corpo diante de Deus. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Não é só o espírito. Às vezes nós temos a tendência de espiritualizar tudo. Mas nem tudo é espiritual. Tem situações que é física. Tem situações que é psicológicas, que é emocional. E nós precisamos de tratar. Porque vai chegar um dia que nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. Do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Isso não é a Kelly que está dizendo, é a palavra de Deus. Ela liderou o povo com autoridade recebida de Deus. Às vezes nós temos a tendência de achar que quem tem autoridade de Deus é só o pastor. Mas não foi isso que Jesus disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus e ser-me-eis testemunhas. Então, o Senhor nos deu o quê? Autoridade para vencer as nossas guerras. Aí eu te pergunto. Débora foi com Baraque à guerra. Qual tem sido a sua guerra? Porque todos nós temos guerra. Qual tem sido a sua guerra? Ou aqui em Araguari é diferente, lá em Uberlândia? Porque em Uberlândia nós estamos vencendo uma guerra todos os dias. Tem pessoas que têm a guerra do abandono, porque foram abandonadas e nunca resolveram essa questão. Tem pessoas que têm problemas de guerras através de críticas. Tem pessoas a guerra dele é desilusão. Tem pessoas que a guerra é frustração, traições, mágoa, depressão, questões espiritual. A questão de termos muito papéis, que eu disse aqui agora, né? Você não está sabendo administrar a sua vida em casa, a sua vida profissional, o papel de você como mãe, como filha, como esposa, como profissional. E não é fácil. Eu digo para vocês que não é fácil. Esse ano eu resolvi diante de Deus abrir mão de um dos meus trabalhos por conta da minha família. Porque a minha prioridade é a minha família, né? E a minha filha estava ficando em casa pela manhã, praticamente sozinha, com 8 anos de idade. E eu falei para o Senhor, quando eu cheguei para o diretor da Missão Sal da Terra, que é aquele que toma conta das UAIs, em Uberlândia, e dos postinhos de saúde, e eu estava trabalhando lá, trabalhando com desenvolvimento, com liderança. E Deus estava me honrando. E era muito bom trabalhar ali, porque todos os meus diretores, os CEOs, todos eram evangélicos e pastores da Igreja Sal da Terra. Mas eu tive que fazer uma decisão. Eu precisei de priorizar. Porque a nossa prioridade, gente, é assim, ó: Deus, família, trabalho, obra de Deus. Se a gente inverter isso, nós vamos ter problema. Porque não adianta nós estarmos aqui na igreja 24 horas e eu chegar na minha casa, a minha casa estar bagunçada, comida para fazer, os meus filhos sem fazer tarefa. Isso não é ser uma mulher de Deus. Isso não é ser uma Débora. A primeira coisa que nós temos que cuidar é o nosso lar. Porque é a instituição que o Senhor, Ele trabalhou desde lá do Éden para criar a família. E Satanás vem de todas as formas tentando destruir as nossas famílias. Enfermidades, desemprego do esposo, papéis trocados. Desemprego do esposo. Kelly, por que isso? Porque muitas das vezes, nesse mundo que nós estamos vivendo, com toda essa crise e depois da pandemia, teve muitas pessoas que perderam o trabalho. E nós tivemos que
estar na linha de frente. Então acaba que, em vez de sermos ajudadora, nós passamos a ser as provedoras. Então o papel acaba sendo o quê? Trocado. E todas as vezes que o papel dentro de casa é trocado, gera um conflito, gera um problema, né? E o desgaste físico, emocional é muito grande. Então é uma guerra muito grande. Eu não sei se tem alguém aqui que passou por isso, eu já passei também. E é muito desgastante, porque você dorme cansado e acorda cansado. E com a cabeça cheia de coisas para fazer. Mas quem guerreia as nossas guerras é o Senhor. Só que, amadas, o que o Senhor me trouxe ao coração para mim falar com vocês é sobre a guerra. Ah, é muito lindo eu falar que nós vamos para a guerra. Mas aí eu quero saber como você está indo para a guerra. Para irmos para a guerra, nós precisamos de treinamento. A irmã falou de estratégia, nós precisamos de estratégia. Só que nós precisamos de algo muito especial que chama-se armadura. Como você tem ido para a sua guerra? Quais as armaduras que você tem vestido? Você não vai para um casamento vestida, calçada, como você vai trabalhar. Como você vai lavar suas louças, lavar suas roupas. Você não vai para uma praia vestida, calçada, com a roupa que você vem para a igreja. Você vai atolar na areia. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, irmãs, que para cada guerra que nós vamos enfrentar, nós precisamos de uma vestimenta, de uma armadura. Porque todas as vezes que você tentar enfrentar uma guerra espiritual com as armaduras do inimigo, você já perdeu. Porque a nossa guerra não é contra a carne e nem contra sangue. A Bíblia diz que a nossa guerra é contra principados e potestades nas regiões celestes. Às vezes tem anos e anos que você está orando a Deus em prol de uma situação e a resposta não chega. Por que a resposta não chega, Kelly? Porque Deus não ouviu? Porque Ele não está interessado no meu problema? Você lembra lá de Daniel? 21 dias orando em prol de uma resposta. E o que Deus disse para ele? Desde o primeiro momento que você intentou no seu coração de me buscar, eu já te ouvi, mas o príncipe da Pérsia me deteve aonde? Nos ares. Quem que é o príncipe da Pérsia? Satanás. E hoje nós vamos orar para que Deus quebre todas as cadeias. E se necessário for, que Ele envie Miguel. Que Ele envie exércitos celestiais para guerrear as nossas guerras. Eu vim aqui hoje, tão simplesmente para dizer para vocês: precisamos da armadura do Espírito. Não tem como você vencer a guerra com seu marido. Não tem como você vencer a guerra com seu filho, no seu trabalho, se você não tiver a armadura do Espírito. Eu quero ler com vocês aqui em Efésios, capítulo 5, capítulo 6, versículo 10, que diz assim. Depois se vocês não encontrarem agora, por conta do tempo, vamos remir o tempo, vamos ser sábios, né? Porque eu tô vendo aqui muita gente cochilando. Acorda, porque senão cai da cadeira. Viu? Então vamos lá, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aonde você tem buscado a sua força? De que forma você tem buscado a sua força? A única forma de encontrarmos fortalecimentos, a Bíblia diz, é no Senhor e na força do seu poder. Porque a Bíblia diz assim: quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque eu posso todas as coisas em quem? Ah, então eu não tenho essa força. Mas na força do Senhor eu me fortaleço. Então muitos de nós aqui que estamos aqui esta noite estamos precisando ser fortalecidos no Senhor.
Muitas de nós precisamos, porque a guerra que nós estamos enfrentando é uma guerra espiritual. Muitas das vezes ficamos irritadas com o nosso cônjuge, ficamos nervosa, desestabilizada e achamos magoada e triste. Ouvimos coisas que não queremos ouvir, falamos o que talvez não deveríamos falar e se cria uma guerra. E nós achamos que o problema é o esposo ou somos nós. Não. O nosso inimigo não é o nosso esposo. O nosso inimigo é aquele que está por trás dessa situação. Então, que nós possamos parar de degladiar com as pessoas que estão à nossa volta e entender que a nossa guerra, ela é espiritual e não carnal. Ele segue dizendo assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Uma das formas, irmãos, que Satanás tem para nos destruir, eu digo que ele é um dos melhores psicólogos que existe, porque ele conhece todo o processo cognitivo. Então, o que ele faz? Aqui estou eu, bem aqui no meio. A Bíblia fala assim, que o anjo do Senhor acampa... Vamos lá, gente, nós não vamos dormir. Ao redor daquele que teme e os livra. Mas a Bíblia também fala que Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso... Fazendo o quê? Bramando como leão, porque ele não é leão. O leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Percebe que ele não pode chegar até mim, porque eu tenho os anjos do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele tem dardos inflamados. Alguém já viu um dardo? Já viu? Depois você procura no YouTube a foto de um dardo. A Bíblia diz que ele tem dardos, setas e lanças. Isso você usa de perto ou de longe? De longe. Então o que ele faz? Ele não pode chegar até a mim, porque ali tem os anjos do Senhor, mas ele pode jogar uma seta. Um dardo inflamado. E ele joga aonde? Na minha mente. Às vezes nós estamos num culto, às vezes até em culto de Santa Ceia, cantando ou louvando a Deus, e vem um pensamento, vem uma seta. Em psicologia a gente chama isso de pensamento automático. Vem um pensamento na sua cabeça. Não posso, não dou conta, não consigo, nada pra mim funciona, não vai dar certo, sempre foi assim. Não é assim? Nossa, amanhã cedo, nossa, eu vou tentar fazer aquele concurso. Não, mas eu não vou fazer aquele concurso porque eu não dou conta, eu não posso, porque todas as cartas já estão marcadas. E aquilo ali serve para desestabilizar a gente. Aí você levanta, arruma, vem no culto, vem na igreja, aí a pessoa chega para você e fala assim: nossa, irmã, que cabelo é esse? Sua autoestima já estava lá no pé. O que vai acontecer? Tá aí o dardo inflamado. Né? Aí você se arruma direitinho, passa seu perfume e tudo, o marido chega e fala: mas que roupa é essa? Eu estou falando de coisas simples, porque os nossos grandes problemas começam nas coisas simples. É nas coisas simples. Você vai ver aqui uma discussão em casa, com o filho, com o marido, ou alguém com algo que pequenininho, com algo simples, e aquilo vai tomando uma dimensão enorme. Isso são o quê? Dardos inflamados, isso são setas. E o inimigo sabe que se ele atingir o seu pensamento com essas setas, automaticamente ele atingiu o quê? Suas emoções. As suas emoções desestabilizadas, automaticamente ela vai atingir o quê? O seu corpo físico. É dor de cabeça, intestino preso, dor de barriga, dor no estômago, aí trava a coluna, aí quem tem fibromialgia dói tudo. Entendeu? Por quê? Porque aquela emoção desestabilizada, ela vai interferir aonde? No seu físico.
E o seu comportamento final vai ser baseado em quê? Em quê, amados? Naquele pensamento. Então, se você fala assim, não, eu não vou porque a carta já está marcada, eu não vou conseguir, para mim não dá certo. Você vai? Não vai, mas uma oportunidade você está perdendo. E assim as coisas vão acontecendo. Se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês experiências e experiências de pessoas que Deus colocou no meu caminho ao longo desses 22 anos de profissão, que estavam amarradas em relação a isso. Só que hoje eu estou aqui falando para vocês ao mesmo tempo de informações científicas, mas eu estou falando ao mesmo tempo da psicologia do espírito. Que é o quê? A armadura, que ele fala do quê? O capacete da salvação. Não dá para você, mulher, viver sem um capacete da salvação. Porque senão Satanás vai bombardear a sua cabeça o tempo todo. Antigamente o que era bonito, o que era referência de beleza era o quê? Eram as gordinhas. Hoje é o quê? A Gisele Bündchen. Se olhar ela de frente, você não sabe se ela está de frente, se ela está de trás, se ela está de lado. Né? Aí vem as bonecas Barbie. Não é verdade? Aquelas coisinhas secas. Não é? Aí a gente acha que o padrão de beleza é isso. Aí isso já mexe aonde? Na nossa autoestima. Aí a gente fica deprimida porque tá gorda, porque aquilo tá mais, porque a gente tem uma pochete na barriga. Não é verdade? Como se o nosso valor fosse isso. Não é que a gente vai deixar de se tratar, não é que a gente vai deixar de fazer um pilates, fazer uma caminhada, né? Parar de comer tanto doce. Na verdade, ela falou que tem um monte de burundanga daqui a pouco. Tô até vendo. Eu fui numa festa de Araguari, num chá. Não, Araguari não. Como é que chama aquela pastora? Que é do campo de Araguari? Ai, gente. Da Derivana. Que, gente, eu nunca vi tanta coisa para comer. Não dava para você comer tudo que tinha lá. Gente, pensa. Cada uma coisa mais gostosa que a outra. Na fazenda do irmão lá, que era árabe. Um negócio assim. E nós entramos nisso de cara para trás. Aí depois, quando vai da frente do espelho, a gente fica chateada. A autoestima vai lá no pé. Não é Barbie mais, né? Mas eu tô falando isso pra gente descontrair um pouquinho. Mas, irmãs, é o seguinte, só um minutinho que minha boca tá doendo. A gente não para pensar nessas coisas tão sutis, sabe? Que vem desestabilizando a gente ao longo do tempo. Aí você fala assim, nossa, mas o inimigo, eu tô falando isso porque tem algumas crianças aqui também, e que são futuras Déboras. Tem crianças que são o quê? Açoitada por esses pensamentos, por bullies na escola. Eu tive uma paciente que ela tinha 15 anos de idade e ela era gêmea com a outra irmãzinha dela. A outra irmã dela ia para a aula, fazia as tarefas e só tirava nota boa. Ela só tirava nota ruim, ruim mesmo, 0. Chorava na aula e conversava o tempo todo. Um dia ela chegou pra mim no consultório e falou assim, Kelly, amanhã eu tenho prova de matemática. Eu falei, nossa, que coisa boa, você já estudou? Aí ela chegou pra trás assim com a cara ruim pra mim e falou assim, você tá louca? Eu vou estudar pra quê? Eu falei, como assim? Não tô te entendendo. Não, eu não vou estudar porque eu sou burra. Eu falei, como assim você é burra? Eu falei, não, porque minha mãe falou que eu sou burra. Qual que era o problema dessa menina que tinha mais de 4 anos que ela não passava no final do ano para a série? Porque ela acreditava que ela era burra. Porque tipo assim, ó, eu acredito que eu sou burra. Se eu sou burra, para que eu vou estudar? Aí ela ia para aula, não prestava atenção na aula. Aí ela ia fazer a prova, aí ela fazia a prova, ganhava um 0 na prova. A prova era a constatação que ela era realmente burra. E as coisas iam... aquela bola de neve, né? O que eu trabalhei com essa menina, gente? Autoestima.
Passou de ano, resolveu a situação. Pensa no quanto que é complicado as palavras que a gente fala. Por isso que a Bíblia fala que a nossa boca, ela não pode ser uma fonte de água amarga e de água doce. Porque com a boca, com uma palavra, você pode levantar uma pessoa, mas com uma palavra você pode arrebentar com essa pessoa pro resto da vida, sem saber. Eu tenho um paciente que ele está com 26 anos. 26, não é ele não. 24 anos, ele faz UFO. Engenharia Elétrica e Eletrônica, na UFO. Então, todo mundo sabe que para você fazer uma faculdade federal, a pessoa tem que ser inteligente, não tem? Só que ele tem problema auditivo nos 2 ouvidos. Só 10% que ele ouve, o resto é aparelho. Quando ele era criança, ele sofria bullying na escola, por conta dos aparelhos auditivos. Hoje ele venceu, passou no vestibular, está já se formando no último semestre. E eu estou trabalhando com ele todas essas questões que ele sofreu lá na época de colégio, por conta do aparelho auditivo. E ele fala, não dou conta, não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer essa matéria, que essa matéria é muito difícil. Eu falei, como é que você chegou até aqui? Pra gente que está do lado de fora, a gente olha e fala, puxa vida, essa pessoa se superou, não é verdade? Mas ele olha para ele mesmo e fala, não valho nada. Então tenha cuidado com relação a isso, porque assim, não basta as pessoas que estão à sua volta conhecer o seu potencial. Você tem que reconhecer quem você é. Porque é isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então, Paulo vem aqui falando do quê? Do cinto da verdade. Estamos no mundo hoje que a verdade quase que sumiu, né? São poucas as pessoas que falam a verdade. E lembra quando eu disse para você que o Satanás ele é o melhor inimigo, o melhor psicólogo que existe? A Bíblia fala que ele é o pai da... Você sabe o que a ciência fala a respeito desses pensamentos que eu acabei de falar para vocês? Os pensamentos automáticos? Não posso, não dou conta, não consigo, sou burra, nada vai dar certo, nunca vou casar, né? Ninguém vai gostar de mim, sou muito feia, não sou bastante para ser amada e por aí vai. Você sabe que a ciência fala disso? Que 99,9999999% na dízima periódica, ou seja, quase 100%. Todos os pensamentos automáticos são mentirosos. A ciência fala isso. E quem que é o pai da mentira? Tá vendo? Como é que a Bíblia, ela está atualizada e ela caminha o tempo todo junto com a ciência? Quem fala que não caminha porque não conhece? Nem a Bíblia, nem a ciência. Então presta atenção. O que tem chegado na sua cabeça? Kelly, mas eu não tenho como não pensar nisso. Você não tem como realmente. Mas você tem como decidir se você vai continuar pensando ou se você vai buscar uma evidência se aquilo que você está falando é verdade. Ou você vai acreditar a vida toda numa mentira que Satanás está te contando e te destruindo ao longo da vida e você nem está percebendo isso. Couraça da justiça. A couraça, gente, ela protege o quê? O peito. Já viu aqueles filmes antigos daquele pessoal que vai pro exército, onde a couraça deles é puro ferro e que molda ao corpo deles? Precisamos nos cingir o quê? Da couraça, do capacete. É engraçado que a Bíblia fala capacete do quê?
Porque através de um pensamento, nós podemos ser destruídos. Porque concorda que se você tem as suas emoções totalmente desestabilizadas, Satanás está conseguindo o que quer. Porque ele está te travando. Deixa eu contar uma experiência para vocês aqui, eu não vou enrolar. Olha, todas essas coisas que eu estou contando para vocês são pessoas que servem a Deus, tá, gente? Não é lá de fora, não. Que serve a Deus. Eu tive um paciente, eu falo tive porque ele até já faleceu. Ele namorava uma menina numa outra cidade e ele queria se casar com essa menina. O pai da menina não deixou ele se casar porque ele era pobre e ela era muito rica. Ele vira para ela e fala assim: eu vou para Uberlândia e vou fazer alguma coisa e volto para te dizer o que eu resolvi. Não faça nada até que eu volte. Quando ele volta, o que tinha acontecido? Ela tinha se casado com um homem muito rico da cidade. E ele tinha passado no vestibular na UFPA Direito. Ele voltou para Uberlândia, entrou em depressão maior, envolveu-se com alcoolismo, foi para Umbanda e acabou perdendo até, caducando a inscrição dele na UFPA. E ele gerou uma crença de abandono, né? E falou pra ele assim: olha, nunca mais eu me envolvo com ninguém, porque se ela fez isso comigo, qualquer um pode. Porque ela jurava amor por mim. E ele conheceu, uma das empresas que ele estava trabalhando, ele conheceu uma enfermeira evangélica que falou de Jesus para ele. E ele foi para a igreja. Só que ele chegou lá com as convicções dele: não me caso. Não me caso, não envolvo mais com ninguém. Lá na igreja tinha uma moça que era mãe solteira, que estava orando a Deus, pedindo um esposo para Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo que convence, né? O homem do pecado, da justiça e do engano. Então, o Espírito Santo convenceu ele que ele poderia se casar, que nem todas as mulheres é farinha do mesmo saco, né? Que era a expressão que ele usava. Então ele foi e se casou. Casou com essa mulher já tinha um menino de 11 anos de idade, e Deus abriu as portas, a igreja fez uma festa para eles e se casaram. Eu começo a atender a esposa dele por conta desse filho que tinha hiperatividade, mas a pessoa não fazia acompanhamento de pais. Ele começou a ver a mudança na vida da esposa e disse para ela que queria fazer terapia também. Então eu comecei a atender ele, só que separado dela. E ele chegou para mim com a queixa seguinte: Kelly, eu não sei porquê, mas às vezes eu me sinto muito triste. Mas aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, mas eu estou muito triste. Investigando, um dia eu estava trabalhando com ele um modelo cognitivo, que eu expliquei para vocês aqui de uma forma um pouco misturada, né? Com a palavra aqui, na Efésios 6. E ele falou para mim, ele chegou para mim e falou assim: você salvou meu casamento. Eu falei: como assim eu salvei seu casamento? Ele falou assim: não, porque ontem eu saí, como eu saio todas as manhãs antes de ir para a firma trabalhar, eu saí, fui à padaria comprar pão e deixar o café para minha esposa, meu enteado e a minha filhinha. E veio na minha cabeça: e se a fulana de tal estiver me traindo? Porque o que acontece? Antes o pai da criança não estava nem aí com a criança e nem com ela. Só que quando ele viu que ela estava bem, estava casada, já tinha uma outra criança, que tinham comprado a casinha deles, aí ele começou a interferir no casamento através de quem? Do menino, né? Só que ele tinha lá atrás sofrido um abandono. Estão lembradas? E aí ele falou assim, falei: como que foi? Ele falou assim: não, veio na minha cabeça assim: não, e se ela fizer comigo o que aquela outra fez? Eu não tenho mais estrutura para suportar isso, vou pregar minhas coisas, vou fazer a minha mala e vou embora. E eu falei: como você ficou? Eu fiquei totalmente derrotado, fiquei muito triste. Minhas pernas ficaram bambas, meu coração palpitando, me deu sudorese e eu fiquei muito mal. E de repente eu te vejo na minha frente
batendo palma e falando assim: oi, vem cá, qual a evidência que você tem que esse pensamento é verdade? E quando você começa a buscar evidência, você vai ver que a evidência é totalmente contrária àquilo que você está pensando. Tá vendo por que o pensamento automático ele é mentiroso? E por que que esse pensamento automático, que a gente chama isso dentro da ciência, é o que a Bíblia fala do dardo inflamado aqui? Do capacete da salvação? E graças a Deus que ele continuou, né? Voltou para casa, continuou com a família dele, e anos depois ele morreu. Com 30 e poucos anos. Então, se ele não tivesse entendido isso, ele teria abandonado e deixado de desfrutar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aí eu te pergunto, o que você tem deixado de fazer baseado nesses pensamentos, nessas setas na sua vida? Como que está seu casamento? Como que está a sua vida profissional? Como que está a sua vida com seus filhos? Como está seu relacionamento com seus pais? O que tem passado na sua cabeça? Porque a gente vive como se esses pensamentos mentirosos fossem verdade na nossa vida. Você não é amada, você é abandonada. Ninguém se importa com você. Ninguém te dá atenção. Irmãos, vocês não têm noção de quantos casamentos são destruídos por conta disso que nós estamos conversando hoje. Quantos filhos que saem de casa por não entenderem que os pais os amam, por conta de uma palavra mal falada. A Bíblia fala também do escudo da fé. Escudo, ele é uma arma de quê? De defesa. Onde está a sua fé? Debaixo do sapato hoje? Ah, Kéria, porque tem dia eu estou transportando os montes e tem dia que a minha fé está lá debaixo do sapato. Não é assim, irmã? Nós não podemos ser hipócrita não, gente. A gente não pode viver mascarado não, é verdade. Tem dia que a gente está descendo fogo do céu. Tem dia que a nossa fé está debaixo do sapato. Gente, Elias, presta atenção, Elias era um profeta que ele disse assim, ó, segundo a minha palavra, ele não falou segundo a palavra de Deus, ele falou, segundo a minha palavra não chova. O que aconteceu? Ele tinha tanto crédito com Deus que Deus fechou lá. 3 anos sem chuva. Venceu os profetas de Baal, derramou fogo do céu. Aí veio a ameaça da Jezabel. O que ele falou? Ai, Senhor, eu quero morrer. Só tem eu aqui. Os teus profetas já morreram. E foi para onde? Para dentro de uma caverna. Quantos aqui está dentro de uma caverna? Caverna emocional. Às vezes a nossa caverna é a nossa casa, né? Aí a caverna vai ficando tão apertada que aí não é nem a casa mais, é o quarto. Aí o quarto, o vitrô tem que ser fechado e ainda tem que ter uma cortina escura. Irmãos, Elias passou por isso. Quem sou eu? Quantas vezes estamos derramando do fogo do céu e conquistando, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e eu vou... E aí faz aquela estratégia, né? Aí a gente vai o primeiro dia e o segundo dia. Aí aparece um imprevisto. O que a gente faz? Em vez da gente continuar marchando, continuar lutando, a gente para. Exatamente. Como nós vamos vencer as nossas guerras desse jeito?
Porque é muito lindo dizer, não, porque aqui tem Déboras, porque nós somos as Déboras. E nós estamos colocando as armaduras para a gente ir para a guerra? Eu sei que vocês estão querendo jogar lá no Rio, né? Mas eu preciso de ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração, gente. Precisamos de nos revestir da armadura do Espírito Santo. Fortalecer no Senhor, é no Senhor. Na nossa força a gente não consegue nada não, gente. É no Senhor. Nenhum aqui é melhor do que o outro. Estamos todos no mesmo patamar. Nós precisamos o quê? Revestir no Senhor. Deixa eu contar um testemunho de fundo de quintal. Estávamos em casa vivendo uma situação que era um desafio para mim e para a Vitória naquele momento. E o Pimenta estava no quarto, trancado assim, com a porta fechada, eu na cozinha, lavando louça, e a Maria Vitória no quartinho dela. De repente ela vai pro banheiro. E eu tô ouvindo ela chorar. E ela chorava e ela chorava. E ela expulsava, em nome de Jesus. Eu expulso isso, eu expulso aquilo, e eu expulso aquilo. E ela gritava, e Deus foi dando autoridade para ela. E ela foi falando, e ela foi gritando. Foi gritando, e ela chorava. Porque lá onde nós congregamos, eles focam muito essa questão da criança. Então a criança não é um cultinho, é um culto, igual como o nosso. E as crianças são levadas a estudar a palavra e a buscar o Espírito Santo e tudo, né? E ela orava, e ela gritava, e ela chorava, e ela repreendia. Deu 10 minutos, ela saiu do banheiro, a situação estava resolvida. Então, era uma guerra que não se resolvia conversando. Era uma guerra que se resolvia guerreando espiritualmente. E naquele dia, a minha fé estava debaixo do sapato. Mas Deus levantou ela. Olha para você ver. Não discrimine o filho que está do seu lado. Às vezes você tem do seu lado uma guerreadora de elite e você não sabe. Porque é isso que Deus quer. Que a gente seja soldadinho raso, não. Que a gente seja soldado de elite. Mas para isso nós temos que todos os dias o quê? Revestir da armadura de Deus. Revestir da armadura de Deus. Senhor, me reveste da tua armadura. Tu com o capacete da salvação. Com a couraça da justiça. Com o escudo da fé. Para que a gente possa cada dia vencer as nossas guerras. Irmãos, os dias são maus. Jesus está à porta. A qualquer momento ele está voltando. E está ficando esquisito para nós aqui na terra. A coisa está ficando apertada para nós aqui. Eu atendo pessoas de 10 anos, 11 anos de idade que estão namorando com outra menina na escola. Olha que ponto que chegou, que a gente nem sabia que isso existia na nossa época, que a gente tinha 10 anos. Então, essas guerras não é... Tem muita coisa que a gente quer falar e dá vontade de falar, né? Principalmente você tem um temperamento mais forte, porque o meu é bem forte, assim, meio pedrinho, assim, Pedrinho, meio Paulinho, sabe? E dá vontade de você falar e trucidar, mas tem coisas que você tem que calar para a pessoa e ir para a guerra com Deus. Alguém daqui já viu aquele filme Quarto de Guerra? Tá precisando de ver de novo, vamos ver de novo. Porque ali fica muito claro como é que são as nossas guerras. Não adianta você guerrear com o seu marido. Se o seu marido está te traindo, não adianta você guerrear com a mulher com que ele está traindo. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Mas a sua guerra é com potestades e principados nas regiões celestes. Está aqui minha irmã de criação, a Lurdinha, que é a minha maninha que Deus me deu. Há alguns anos, não vou contar, né, Lurdinha? Senão as pessoas vão saber a nossa idade. Mas eu tomo até liberdade para dar esse testemunho. Que era o esposo servindo ao Senhor e tudo, o esposo sai da igreja.
E o esposo dela vira para ela e fala assim: eu não te amo mais. Eu vou arrumar minhas coisas e vou sair de casa. O que a Lourdinha fez? Foi para a guerra. Ela virou para ele e falou assim: eu não abro mão de você, eu não abro mão do meu casamento. E ela entrou para a guerra. Ela e os filhos dela. E estão até hoje. Acho que 32 anos de casado já, né? 33 anos de casado. Então, irmãos, as nossas guerras, nós precisamos de revestir da armadura de Deus. Deus, Karen, você não falou nada novo. Não falei mesmo, não. Mas uma coisa eu fiz. Eu te relembrei de algo muito importante para a sua vida que você já estava esquecendo. Porque a gente vai levando a vida, empurrando com a barriga e deixando as coisas acontecerem. Não, isso é normal. Não é não, irmãos. O mundo espiritual ele é tão real quanto nós aqui. E da forma que existe as coisas do céu, existe as do inferno também. E o Senhor te trouxe você aqui hoje para você lembrar que Ele guerreia as suas guerras. Mas que você precisa se posicionar. Nós precisamos deixar a religiosidade de lado e grudarmos com a presença. É da presença que a gente precisa. Porque é a presença de Deus que faz a diferença na nossa vida. É a presença de Deus que faz diferença no nosso casamento. É a presença de Deus que faz diferença no nosso trabalho, dentro do nosso carro. A Bíblia fala orar em todo o tempo. Ah, mas não tem como eu ajoelhar, né? Todo o tempo. Não, você anda. Gente, sabe o que eu descobri? Você sabe que é o melhor lugar que eu gosto de orar? Na madrugada, quando a casa tá todo mundo roncando, né? Você vai pro seu cantinho, vai falar com Deus. E dentro do carro, quando você sai sozinho. Gente, é bom demais. Você coloca um louvor e vai orar. Como é bom. Você sabia que Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida? Não é só com a sua vida espiritual. São todas as áreas da sua vida. Deus preocupa. Às vezes você está andando e você fala: Senhor, eu preciso de uma vaga. Eu estou atrasada. Me ajuda a encontrar uma vaga. Você está dirigindo, de repente, a pessoa sai. Ah, coincidência. Não. Na nossa vida não tem coincidência, tem providência. Entendeu? Então, na nossa vida tem a providência do Senhor. Que vocês possam fortalecer no Senhor. Eu não sei se a sexta-feira está todo mundo cansado, esgotado. Mas eu estou sentindo vocês muito desanimadas. Muito desanimadas. Eu não sei se é só cansaço. Eu não sei se você está desanimada, que você vem orando há tantos anos e essa resposta não chegou. Mas a Bíblia está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Não é na sua força que você vai vencer essa guerra.